Saudação fraternal a todos. E que cada um de nós possa seguir sua caminhada em paz, mas com a verdadeira paz, que é a paz de Jesus. Uma pergunta para iniciarmos nossas meditações neste vídeo. O que um doente busca? Interrogação. Quando alguém está doente, esse alguém busca o quê? Um remédio, um tratamento médico, um hospital, um pronto-socorro, uma cirurgia? Busca a cura? O restabelecimento orgânico? Seria essa a resposta, ou essas as respostas? Será? Será que alguém que esteja doente busca apenas a cura? Ou será que não há algo a mais aí que a gente nunca pensou ou nunca prestou atenção? Será? Eu trago essa pergunta porque neste livro chamado Estante da Vida, que é um livro editado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nós temos aqui uma lição que é muito boa, muito útil. É a 32 de título, Doentes e Doenças. E o Espírito Irmão X vai nos relatar a situação de 4 doentes. 4 doentes. E vejamos aqui o que acontece no decorrer deste relato, que nos fará pensar sobre a posição do doente e o que ele busca. Vejamos. O respeito aos doentes é dever inatacável, certo? Mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Então vejamos que experiência Irmão X nos apresenta aqui. Penetráramos, o nosocômio. Nosocômio é um hospital. Acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez e por isso mesmo era ali tão adventício em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Atender a 4 irmãos reencarnados sofredores, nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo, designá-los-emos por números. Em arejado aposento, abeiramo-nos deles depois de curta oração. O amigo número 1, cada doente vai ser um número. O amigo número 1 arfava em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa. Valei-me, Senhor. Ai, Jesus, socorrei-me, ó Divino Salvador. Curai-me e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. Então, essa era a súplica do enfermo número 1. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia. Ó meu Deus, dizia ele, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Esse é o doente número 2. Aproximamo-nos do terceiro, que mal aguentando tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me. Prometo ser-vos fiel até a morte. E por fim,
Clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Jesus, Jesus, divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a vida. Essa era a situação, o cenário dos 4 doentes. Os 4 rogando auxílio a Jesus. Mas todos eles disseram que, se curados, serviriam a Jesus. Serviriam na obra de Jesus. Estariam ali como devedores de Jesus. Muito bem. Nosso orientador enterneceu-se. Então, junto dos dois havia um orientador. Comovia-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemo-nos em ação. O chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhe as bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital, pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. No dia seguinte, eles voltam ao mesmo hospital para visitar os 4 doentes e eles melhoraram e esqueceram de suas promessas. O enfermo número 1 se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera, dizendo: aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e, naturalmente, ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. Perdão. Então, esse é o número 1. Lembremos a situação dele de dor, quando ele dizia: valei-me, Senhor, ai Jesus, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. É a mesma pessoa em dois momentos, distintos. Com a dor e sem a dor. O segundo enfermo ao lado esbravejava, dizendo: ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar. Doente número 2, no dia seguinte, disse: estou farto de rezar. Quero alta hoje mesmo, e, se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. Mas esse mesmo doente, no dia anterior, dizia: ó meu Deus, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Procurarei exclusivamente vossa vontade. No dia seguinte, curado, ele diz: já estou farto de rezar. Enfermo número 3. Este reclamava dizendo: quem falou aqui em religião? Interrogação. Não quero saber disso, chamem o médico. E gritando para a enfermeira que assomara à porta, dizia: moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. Vamos lembrar? Dia anterior, enfermo número 3,
ele dizia: piedade, Jesus, salvai-me. Ele tinha uma cólica renal. E eu já tive cólica renal. E dobrei o joelho. Tomei morfina. É uma coisa dantesca a dor. E fui para a para a sala de cirurgia. Por causa dessa cólica renal. É uma coisa terrível. Então ele estava nessa situação e dizia: piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Olha o que ele disse no dia anterior. Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me, prometo ser-vos fiel até a morte. Ele coloca a família ali como um argumento para ser auxiliado por Jesus. Depois de auxiliado, depois que a dor, toda aquela agrura passou, ele diz: se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou mais aqui. Então, ele usa a família pelo seu interesse. E depois ele descarta. 4º e último enfermo. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal: saia da minha frente com esse café requentado antes que eu lhe dê com este bule na cara. Vamos então voltar. Dia anterior, doente número 4. Jesus, ele estava com uma crise de artrite reumatoide. Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a vida. No dia seguinte, ele está xingando, gritando e agredindo com palavras uma pessoa que está servindo para ele o café da manhã. Atônitos, diante da mudança à vida, recorremos à prece. E o supervisor espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Após ouvir a exposição do mentor, que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu ele bem-humorado. Então eles voltam ao hospital, observam o quadro diferente, solicitam o mentor da instituição. Que instituição é essa? Não é o nosocômio, não é o hospital. É o local onde esses espíritos estavam habitando. A cidade espiritual, ou a cidadela espiritual, na qual eles estavam ali servindo. Então eles chamam o orientador da cidade, ou do serviço da cidade, que pode muito. Então ele vai, desce ali até o local e vai dizer bem-humorado. É interessante isso, bem-humorado. Ele não fica ali irritado, com raiva, nada. Bem-humorado ele diz: sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. Baixar a taxa das melhoras efetuadas. E, sem qualquer delonga, o supervisor podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior.
Que lição é essa? Que lição é essa? Eles auxiliam 4 homens que estão sofrendo, mas sofrendo muito, porque não há como negar que todos aqui estavam sentindo a dor ali. Mas eles melhoram com o auxílio do plano espiritual. Mas eles mereciam? Não. Então quem foi lá auxiliar se precipitou. Entregou para eles mais do que eles mereciam. Mais do que o necessário. Mais do que podia ser entregue. Que interessante. Porque quando eles são restituídos à saúde, eles voltam a ser o que eles eram antes da doença os visitar. Porque certamente essa melhora depois da dor e do sofrimento traz novamente a personalidade de cada um, a maneira e o comportamento de cada um. Eles voltam a ser o que eles eram antes da dor. E a dor muda o nosso comportamento. O sofrimento muda a nossa perspectiva, os nossos objetivos. Eu estou aqui agora, eu não estou sentindo nenhuma dor, exceto uma dor nas costas aqui, mas que eu já estou acostumado com ela há muito tempo. Então, eu sou o que eu sou. Mas quando a dor violenta, como a cólica renal, não, como a crise renal, a dor renal, me visitou, a gente muda, a gente quer socorro imediato. E a gente faz qualquer negócio, aceito qualquer contrato, assino qualquer contrato para essa dor aqui, que é uma dor descomunal, meu Deus, desaparecer. A gente faz qualquer negócio. É o caso deles. Pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Um doente deseja cura? Ou um doente deseja voltar a ser quem ele era? Para viver a vida, entre aspas, com seus prazeres e deleites. Porque o que é a cura? A cura é tirar de dentro da pessoa algo que está martelando. Algo que está ali alfinetando. Está ali machucando. Não é isso? Mas por que algo está me machucando? Sabe o que eu penso sobre isso? Eu estou doente, estou enfermo. E aí existem inúmeras enfermidades e doenças. Nos perguntemos, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou doente? Por que eu estou passando por essa fase? Por que eu sofro assim? Existe uma causa. Existe uma fonte. E para que eu passo por isso? Que é gratuito? Vamos lá. Precisamos pensar. É gratuito que há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, um vírus colocou o mundo de joelhos? É gratuito. É gratuito que as pessoas passem pelo que elas passam. É de graça. São coisas que não têm sentido nem resposta. É o acaso da vida, sorte, o azar? Não. Tudo tem resposta. Tudo tem um porquê. E eu preciso aprofundar esta questão na minha meditação, no entendimento da minha caminhada. Porque se eu passo por algo, isso precisa me trazer um aprendizado, uma reflexão profunda. Senão eu vou passando pelas coisas sem aprender nada. E de repente eu sou o filho da diretora da escola que fui passando de série em série não porque eu passei nas provas,
que minha mãe colocava lá no boletim, no histórico escolar, as notas que eu precisava para passar. Mas essa questão lá na frente traz um grande problema, porque quando eu for fazer uma prova, não saberei nem quanto é 5 vezes 9. Porque eu não estudei, porque eu não aprendi, porque eu não sei nada. Porque eu passei pelas provas sem de fato vivenciar e tirar dali a lição, o aprendizado. O que eu quero? Eu quero a cura? Vamos lembrar Jesus. Vamos lá. Jesus caminhava, então ele saía da Galiléia e estava ali se aproximando de Samaria. E Jesus e os apóstolos. Ali no limite, ele então encontra uma aldeia. Eles vão se aproximando da aldeia quando eles escutam um barulho. Escutam um barulho. E eles param e observam, distante na estrada, eles observam 10 homens com um sino balançando. E naquela época, quem tinha lepra era afastado da sociedade, ficava nas periferias, nas bordas das aldeias, com um sino. Por que o sino? Porque quem tinha lepra era obrigado a avisar que estava chegando, porque senão era condenado à morte. Então ele balançava o sino para as pessoas que não tinham a lepra se afastarem, pela questão da contaminação. Então ouviam-se barulhos, sinos, que eram as pessoas caminhando, que tinham a questão da lepra. Por que elas caminhavam? Porque elas viviam da doação alheia, do donativo. Elas não trabalhavam, elas não tinham casa, elas dormiam ao relento, cavernas, debaixo de árvores, encostado em pedras, e comiam e bebiam de comidas e bebidas que eram deixadas em certos locais para eles irem até lá e comer. Eles não tinham contato com as pessoas, andavam então com os sinos. Jesus para, observa então esses 10 homens distantes. E esses homens dizem, já haviam falado de Jesus. Então eles dizem, glória ao Pai, Jesus, por misericórdia de Deus, nos cure. Arranca de nós, tira de nós essa lepra, essa doença, Jesus. Jesus então diz assim, vão até o sacerdote e avisem, mostrem-se a ele que vocês estão curados, que a cura chega. Então eles começam a andar e a doença vai desaparecendo. Só que desses 10, eles vão caminhando e eles vão notando que eles vão melhorando. Claro, eles vão pulando, gritando, festejando. E vão embora. Um para, volta, vai até Jesus, se ajoelha, coloca o rosto na terra e começa a agradecer. Glória ao Pai, Jesus, muito obrigado por teres me curado. Jesus então volta para os apóstolos e diz, não foram 10 que eu curei? E só um retornou para glorificar ao Pai? E esse um que voltou é um estrangeiro? Porque os outros eram judeus. E aquele samaritano, ele era isolado da Judéia, dos judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus. Era tipo um povo menosprezado. E ele volta para agradecer. Jesus então levanta ele e diz, vá, tua fé te curou. Um de 10,
1 de 10, de fato, ficou curado. Porque aqueles 9 que saíram, eles saíram para onde? Eles foram fazer o quê? É fácil a gente chegar a essa conclusão. Eles voltaram para a vida errática que eles tinham. Voltaram para cometer os mesmos erros. Eles queriam a cura não para ficar curado e ter uma vida diferente. Não. Eles queriam a cura para voltar a cometer os mesmos erros que eles cometiam. E a maioria das pessoas busca médico ou médica, remédios, consultórios, hospitais, pronto-socorros, não para se curar e mudar de vida. Buscam a melhoria mínima para voltar a cometer o mesmo erro. Para voltar aos vícios. Vícios físicos e morais. Porque os dois vícios são vícios. E os dois matam seriamente milhões de pessoas. Essa é a história aqui. Essa é a história que está ilustrada aqui. Esses 4 barganharam, negociaram com Jesus. Você me cura, que eu te dou isso. Você me cura, que eu te dou aquilo. Você me alivia aqui, eu vou te servir aí. É assim que a gente tem que proceder? É assim que a gente tem que agir? Me digam. Porque é assim que a gente age, quase sempre. Quase sempre, quando a gente está ali na situação de agrura, de problema, de dificuldade, periclitando uma questão difícil aqui, a gente corre para a igreja, corre para a religião, corre para a oração. Doutor Bezerra, e vem aqui e me ajuda. Eles ajudam, eles foram ajudados. Está no texto. Os 4 foram auxiliados grandemente, mais do que eles mereciam. E o que eles retornaram à ajuda que eles receberam? O que eles deram em compensação? Qual foi a contrapartida desses 4 enfermos? Não teve. Agrediram, reclamaram, criaram confusão, voltaram a ser quem eles eram. Mas como Deus é soberano, justo, eles voltam a ficar doentes. Porque quando eu não aprendo com uma prova, com uma lição, ela vai voltar ali na frente. Vai dar 2, 3 dias, 2 meses, 1 ano, 3 anos, ela volta. Mas ela volta pior. Ela volta pior, agravada. Porque eu não aprendi. Porque eu não pensei, porque eu não mudei. Quem não mudar, está fadado a cometer o mesmo erro. É matemática simples, é cartesiano, é uma linha reta. Se eu cometo aqui um erro e não mudo, eu vou repetir esse erro daqui a pouco. Eu vou repetir. Isso é pragmático. É por isso que a gente está aqui agora, 2024, reencarnados, porque a gente cometeu anos e anos, séculos e séculos de erros, e a gente está aqui, patinando. Até quando? Me diga. Até quando a gente vai ficar patinando? Eu vou encerrar com a questão 913, que eu já falei aqui muitas vezes, e não vou me cansar de falar. Dentre os vícios, qual o que você pode considerar como radical? Você já sabe a resposta, mas tem gente nova sempre chegando. Vamos à resposta então. Qual é o vício raiz? Qual é o mais profundo, o mais difícil de arrancar? Resposta. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal, verdadeira chaga da sociedade. Não vou ler o resto, a resposta é um pouquinho maior.
já chegamos à resposta nesse momento. É o egoísmo. Chaga da sociedade. É o egoísmo que fez com que esses homens voltassem à enfermidade. Quem não lutar contra o seu egoísmo será refém do seu egoísmo. Doenças e doentes, estante da vida. Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.